Perigos de um falso evangelho. David Wilkerson. Hoje, quero falar como uma voz profética. Deus me sacudiu recentemente com essa mensagem. Essa manhã, o Senhor, através do seu Espírito, falou ao meu coração que esta era a hora. Ele me chamou para ser um dos seus observadores, e eu chorei e orei sobre isso, para que Deus me ajudasse a entregar a mensagem Espírito de amor. Essa não é uma mensagem de repreensão, mas um aviso. Existe um evangelho que acomoda entrar em nossa sociedade hoje. Acomodar significa adaptar, ajustar, fazer algo aceitável e conveniente. É uma invenção cultural dos Estados Unidos, que ocorre em grandes cidades e que está varrendo a nação, influenciando ministros de todas as denominações, dando luz a mega igrejas, com milhares de pessoas que vão ouvir uma mensagem que não confronta. Esta mensagem, ela é adaptável, servida em pequenas doses por meio de sátiras humorísticas, dramas e pequenos sermãos sobre como enfrentar certos problemas. Também é conhecido como o Evangelho do Buscador Amistoso. Para começar, esses termos não são bíblicos. O Evangelho de Jesus Cristo sempre foi um confronto. Não existe um Evangelho amigável, mas sim uma graça amistosa. Este novo Evangelho, ele está sendo propagado por ministros jovens e brilhantes. Sua fórmula é esta: você pode ir a qualquer cidade, e se você estiver a estratégia certa, você pode construir uma mega igreja em pouco tempo. Você deve usar suas habilidades e encontrá-lo no lugar que melhor lhes convier. Você vai morar naquele lugar e fazer umas pesquisas para descobrir o que todo mundo que não frequenta qualquer igreja quer. Você não gosta de coros? Bem, você iria a uma igreja que não tem coros? Você não gosta de usar trajes? Você frequentaria uma igreja onde os trajes são informais? Então, você vai ao seu computador e desenha um evangelho não confrontacional, que satisfaz os desejos e necessidades das pessoas. Depois de reunir um grupo de pessoas, você cria sua mensagem para ajudá-las a entender as necessidades dela. O programa procura tornar a igreja um lugar agradável e amigável para todos os pecadores que desejam participar. Isto está tornando o mais florescente de todos os movimentos religiosos. Milhares frequentam essas igrejas. O pastor é um gerente e tudo se torna um negócio. Eles não batem em torno do arbusto. Eles seguem o exemplo de técnicas de marketing e estão tendo sucesso. Sua fórmula para o crescimento rápido é vendida especialmente para jovens ministros, aqueles que querem alcançar uma carreira de sucesso o mais rápido possível. Paulo advertiu sobre a chegada de outro evangelho e de outro Jesus, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, e adverte que realmente não é outro evangelho, mas uma perversão do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se você ouvir qualquer outro evangelho, ele diz: tal pregador é amaldiçoado. Em outras palavras, não importa quão agradável, quão piedoso ou sincera a pessoa seja, se a mensagem dada não é a morte do pecado através da cruz de Cristo, o pregador está sob maldição. Eu tremo quando leio as Escrituras que nos últimos dias Satanás entrará na igreja de maneira encoberta. O diabo levará milhares de ministros que ao mesmo tempo tiveram um toque de Deus e os transformarão em seus agentes para que se tornem suas ferramentas de engano. Isto é assustador. Esses falsos obreiros posam como apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque até mesmo Satanás se torna um anjo de luz. Portanto, não é de surpreender que os ministros também pretendem ser servos da justiça, cujo fim será de acordo com as suas obras. Paulo disse que eles se gabariam na carne, em sua grandeza, em seus números e sua relevância. Eles se orgulham de ser modernos, dizendo que há um evangelho fora de moda, que não atende mais às necessidades humanas. Eles se gloriam na aceitação do mundo. Mas Jesus advertiu: cuidado com os falsos profetas que vêm a você em pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Mateus capítulo 7, versículo 15. O contexto dessa advertência é: pois
Estreita é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Mateus 7,14. Paulo chama a atenção dos lobos que dirão que na realidade a porta não é tão estreita, afinal de contas, eles veem e fingem ser ovelhas submissas. Jesus colocou o dedo na ferida. Sua ambição, no grego, a expressão se refere aos homens famintos por reconhecimento e gratificação rápida. Atualmente, podemos ver um pastor que trabalhou durante anos em um só lugar e não viu o crescimento que esperava, mas um jovem com o evangelho de prosperidade chega lá e em pouco tempo ele tem uma mega igreja onde as pessoas se reúnem porque há diversão. Eu fui a alguns desses lugares. É um evangelho de entretenimento que não tem convicção de pecado. A pecadores não são falados sobre arrependimento, quebrantamento e cruz. O nome de Jesus é mencionado, mas Paulo diz que este é outro evangelho e outro Jesus. Que cada pastor ouça esta advertência. No momento em que você começar a considerar a competência, essa somente começará a germinar em seu coração. Satanás colocará em seu caminho um lobo vestido de pele de ovelha, alguém que tentará seduzi-lo em direção a uma ambição ímpia para alcançar um crescimento da igreja a qualquer preço. No entanto, a verdade é que isso pode custar sua alma. O evangelho da prosperidade, ele é a acomodação do amor do homem pelo prazer. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4 diz: também deveis saber que nos últimos dias virão tempos perigosos, porque haverá homens que amam a si mesmos, amantes mais do prazer do que de Deus. A palavra grega para prazer significa sensual, ganancioso, voluptuosa, excitante, gratificante, prazerosa. Se você se mover em direção a esse tipo de pregação, terá que acomodar a ganância e a sensualidade das pessoas, porque elas não renunciarão a isso, a menos que você seja confrontado com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Você terá que acomodar esse desejo pelo prazer, que é permeado do modo de vida americano. Fiquei horrorizado ao ler um artigo no New York Times. Um pastor disse: o comportamento sexual inadequado não torna automaticamente um líder imoral. A moralidade também deve ser medida por outros indicadores, como a coragem, a preocupação com os pobres, a promoção da paz mundial, a administração responsável da economia e a promoção da igualdade racial. A heterossexualidade e a homossexualidade são meramente expressões culturais. Deus disse que os homens que pregam doutrinas como estas resistem à verdade. São homens de mentes corruptas que falsificam a verdade. Assistindo a um programa televisionado em uma noite de domingo, em uma daquelas igrejas amigáveis, eu mal podia acreditar. Em uma igreja lotada, diante de milhares de pessoas, o pastor diz: esta é uma noite divertida. Um jovem pregador deu seu monólogo. Então eles mostraram 10 das coisas mais chatas que os adolescentes fazem durante a pregação. A congregação ficou louca. Após o culto, o pastor anunciou audaciosamente o seguinte: não estamos aqui para ofender ninguém, mas para tornar a igreja algo agradável para todos. E ao ler isso eu chorei. Quanto tempo você acha que a audiência permaneceria naquele lugar se o pastor, horrorizado por entreter as pessoas em seu caminho para o inferno, de repente pregasse uma mensagem intitulada: certamente seu pecado chegará até você? Quantos retornariam se tivessem sido pregados sobre uma vida santa e separação do mundo? Duas coisas certamente teriam acontecido. A primeira: todos aqueles que estavam com fome e não sabiam de nada melhor choravam e corriam para o altar. E segundo, aqueles que foram cegados por seus prazeres teriam fugido para nunca mais voltar. Eu mantenho isso em minha mente e em meus olhos, porque todo ministro do Evangelho um dia terá que prestar contas perante o Senhor. E ele dirá a eles: filho do homem, eu te designei como um vigia
Você deveria ter ouvido as palavras da minha boca e avisado. Você deveria ter dito aos ímpios: você certamente morrerá. Mas você não o advertiu a abandonar sua impiedade e salvar sua vida. Aqueles iníquos morreram em seus pecados, mas o sangue deles exigirei das vossas mãos. O Evangelho de Cristo é um evangelho de abnegação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Abnegação não é algo que você dá, é algo que você renuncia. A renúncia a si mesmo, renunciando a tudo que você é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Deus tem todo o direito de dizer à sua igreja: se você me esperar, que o seu corpo ressuscitado por toda a eternidade, tenho todo o razoável direito da minha parte de pedir o seu corpo enquanto você estiver nessa terra. Eu quero cada parte de você, quero que você seja minha. O evangelho que pregamos deve trazer pessoas sobre a posse total de Jesus Cristo. Caso contrário, é um evangelho complacente. O evangelho buscador de amigos acomoda o corpo. O corpo humano pertence a ele. O que vemos nos Estados Unidos é um neognosticismo, onde você pega seu corpo e faz o que quiser com ele, desde que seu espírito seja correto com Deus. Existe uma divisão de personalidade. No entanto, somos uma personalidade e tudo isso pertence a Jesus Cristo. Este neognosticismo está destruindo a fé de muitos. As Escrituras declaram: eis que eu me deito em Sião, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Paulo falou da ofensa da cruz. Este é o coração da ira de Deus. Nós não somos chamados apenas para ir à cruz, mas para passar pela experiência. O atravessar que Cristo teve pela morte. E nós devemos ir para o túmulo com Ele. E então ser ressuscitados para uma nova vida. É cruel para levar os pecadores na cruz. É dizer-lhes que eles são perdoados pela fé e em seguida deixá-los voltar aos seus velhos hábitos. Entenda isso. É cruel você levar os pecadores à cruz, dizer que os pecados deles são perdoados pela fé e em seguida deixarem eles voltarem aos seus hábitos e desejos carnais, sem dizer que eles vão sofrer, que o diabo vai algemá-los. Se a pregação da graça não produz uma caminhada na justiça, então é outro evangelho, outro Jesus. Eu ouvi horrorizado um homem que frequenta uma das maiores igrejas em busca das amizades. Quando entrevistado pela CBS, ele disse: eu frequento esta igreja porque me sinto confortável. Eles nunca me fazem sentir desconfortável. Eu trago meus amigos judeus e ele nunca ouve nada, que os ofende. A melhor coisa é que todo serviço dura apenas 1 hora. Meditei sobre isso. Você pode ter uma grande igreja, ser uma das grandes, mas isso custará a sua alma se você pregar apenas com foco nas coisas dessa terra, em vez das coisas de Deus. Eu moro em Nova York há 35 anos. Há pessoas nessa cidade de todas as esferas da vida, dos pobres aos mais ricos, e vejo na congregação homens que deixaram as lojas de pornografia, um empresário que começou a inalar cocaína e perdeu tudo, e agora ele é um vagabundo, uma menina de 14 anos que se prostitui na rua. Eles vieram à igreja dizendo: pastor, eu preciso sair disso, preciso de ajuda. Eu não vou preparar uma sátira ridícula e pregar um sermão de 15 minutos sobre como enfrentar os problemas da vida para aqueles que estão morrendo e estão indo para o inferno. Eu tremo com um simples pensamento. Muitos não querem ouvir isso, mas vivemos momentos perigosos. Estamos sobre a beira de um terrível colapso. Quando isso acontece, aqueles que pregam a prosperidade devem se esconder.
porque seus seguidores dirão: seu evangelho me falhou. Quando esse dia chegar, quero me apegar a Cristo e todos aqueles a quem tenho pregado, ó Senhor, que tem fé no poder da sustentação, que conhece-no plenamente e sabe a diferença entre o sagrado e o profano. Muitos estão sendo enganados. Se você não está desperto, o que eu te aviso hoje vai acontecer. Que Deus sustente as igrejas em seu propósito original. Ele mostrou que muitos precisam ouvir um evangelho bíblico e milhares irão onde a palavra de Deus é pregada sem concessões, mas na graça. Que aqueles que estão desanimados não escolham atalhos, mas quebrem e se rendam diante do Senhor. Que possamos tirar os olhos do crescimento e colocá-lo em uma nova revelação de quem Jesus Cristo realmente é.